Olá, senhores, bem-vindo ao canal DBA Sincero, eu sou o Robson Ford. Hoje, basicamente, a gente vai tratar sobre a questão da arquitetura do banco. Talvez eu não consiga abarcar todo o conteúdo, mas boa parte dele a gente já trata ali, criando uma instância de teste mesmo. Então, para que a gente crie essa instância de teste, já comece a entender mais ou menos como funciona a arquitetura do Oracle, vamos ver aqui o PowerShell, né? Se eu vou partir do pressuposto que você já está com o teu Docker aí funcionando, a gente vai colocar esse Docker, né? E, ou seja, ele está aqui startado, né? O serviço dele, e você também já está com toda a parte de configurações prévias, né, ao uso do Docker concluídas também, né? Se tiver algum problema de atualização, algo nesse tipo, você pode fazer na tua máquina aí também sem problema. E a gente vai já resumir já o conteúdo. Pô, galera, falando aqui um pouquinho, só pedir aquela moral, né? Se inscreve no canal aí, compartilha com quem tem interesse também na área de tecnologia, né? Curte aí o conteúdo, se sentiu que agregou mesmo, né? E caso tenha algum ponto que eu não tenha citado aqui, você pode comentar aqui também que a gente vai abordar. Vamos lá, seguir. Eu já tinha feito aqui, até uma colinha aqui, já estou aqui um exemplo de criação do Docker, é coisa bem simples mesmo. A gente pode pegar aqui a linha de comando, né? Eu vou colar aqui e vou explicar aqui cada detalhezinho. Vamos lá. A primeira palavra do comando é o seguinte, é o próprio Docker, né? Você vai criar um container novo, né? Você vai definir o nome para ele. Aqui podemos colocar, por exemplo, como container 02, né? Já tem um container 01 ali. Então, no meu caso aqui, eu vou só mudar a lista mesmo. Aqui você tem a definição de portas que você vai usar no container. A gente está na 1522, significa que essa porta está sendo utilizada na minha máquina. Se eu fazer alguma utilização nesse container do meu host principal, ou seja, eu tenho que cadastrar, eu tenho um Python na minha máquina principal, eu quero, né, utilizar o meu container, eu vou utilizar essa porta 1522, porque a minha máquina principal, né, aqui roda o meu Docker, ele vai escutar por essa porta. Dentro do container, você vai utilizar 1521. Nesse caso, eu não vou nem complicar muito, eu vou colocar 1521 nos dois, porque eu não tenho nada na minha máquina principal que utiliza 1521 também, né? Então não faz diferença para mim. Mas caso você tenha o Oracle instalado aí, tenha outras instâncias, outros containers, você pode trabalhar nessa configuração bem tranquilo. Aqui você vai passar uma senha, a gente vai passar aquela senha bem segura, né? Teste 23. E aqui você passa o container mesmo, né? A imagem dele. Esse cara, inclusive tem até um comando que a gente tem que fazer antes. A gente tem que fazer o pull do container, né? Deixa eu pegar ele aqui também. Isso você pega até na própria documentação. Ok, se você for utilizar a própria documentação da Oracle, ele já disponibiliza aqui qual que é o pull que você tem que fazer. Certo? Aqui, ó, eu vou executar ele. No meu caso, ele não deve demorar muito, né? Pois eu já fiz essa imagem. Veja que ele já fez o download, ó, o status, a imagem está atualizada para a data de hoje. Você pode ver aqui o resumo, né, dessa versão de container que está aqui. Mas isso porque eu fiz um download recente, né? Se você está fazendo aí, não vai ter a tua imagem, né? Então você vai executar aqui um Docker pull, né, que é para você baixar a imagem atualizada na tua máquina. E aqui esse container registry.com é justamente a imagem que você precisa. Mas é bem tranquilo. Se você colocar pesquisa, né, tipo o Oracle rodando no Docker com a última versão do Oracle, já vai ter esse pull e a documentação toda certinha. Aqui a gente vai dar uma resumida. Eu não passei uma opção de menos, se não me engano, menos D, né, para ele colocar a saída no meu terminal aqui. Ele está fazendo esse background, né? Se eu der aqui um Docker PS, por exemplo, PS-A, ó, ele está criada a instância, certo? Então a gente vai dar um start nesse aí. Um Docker start. Pego o ID do container que eu acabei de criar, que é esse 02. E já inicio ele. Ok? Então agora a gente já tem o Docker. Se a gente der mais um Docker PS aqui. Opa. Docker PS, exato. Ele foi criado. Está há 50 segundos atrás, né? Está up há 11 segundos. Provavelmente ele já está
seguindo com a configuração de banco lá dentro, né? A gente aguarda um pouquinho, aguarda uns 2 minutinhos mesmo, só para deixar ele fechar a configuração. Bom, peguei aqui na colinha também, só registrei aqui o container. Agora a gente vai entrar no container, né? Vai executar um docker exec, que é o comando, né? -it, e você passa aqui o nome do container, /bin/bash, né? Você vai entrar dentro do container. Beleza. Aqui você já está dentro do teu container Oracle, né? Você pode dar um ps, -f, grep, smon, certo? Então, você já tem aqui a instância no ar, ela está no ar desde 2.2. Então vamos conectar nela, sql plus /asysdba. Aqui a gente abriu uma conexão. Como você pode ver, ele já está atualizado, né? Se você, mesmo que você já tenha essa versão você tenha feito pull dessa imagem antes, é interessante você fazer de novo, que você vai atualizar a sua imagem. E quando você criar o novo container, ele já vai vir atualizado, né? 23.4, alguma coisa. Dependendo da época que você vai fazer também, né? Enfim. Bom, agora a gente está conectado na base, vamos rodar aqui alguns comandos dentro do Docker. Primeiramente, a gente tem que entender algumas diferenças, né, na arquitetura do Oracle. Primeiro vamos falar um conceito de instância, né? O que seria uma instância? Aqui a gente tem uma instância no ar, SDB Bound Free. Como a gente está usando um Docker, ele meio que já criou esse padrão. Pegou aqui o padrão, mas olhando a documentação aqui, você consegue passar um parâmetro para você definir o nome de instância diferente desse também. É possível, né? Nesse caso, para a questão de entendimento, eu deixei padrão mesmo. E o que essa instância é formada, né? Ela é um processo no sistema operacional. Esse processo a gente consegue pegar com esse PS aqui mesmo. Ó. Você vê aqui, um dos processos é esse, né? O processo da instância. Você tem diversos outros processos. Você tem o log writer, você tem a parte de escrita de redo, né? Se não me engano, tem cerca de uns 30 processos principais dentro da engine do Oracle, né? Para ele funcionar legal. Até mesmo aqui, ó, se você dá um ps -f, né, você coloca aqui grep Oracle. Se você coloca aqui um contador, por exemplo, olha só, tem 64 processos, isso com instância que está no ar sem nada, basicamente, né? Esses aqui são processos que eu ia falando. Esse pbom, por exemplo, aqui é o processo principal da instância, né, junto com o smon, né? Geralmente a gente até pesquisa por eles quando a gente quer ver se a instância está ativa, mas existem outros também, né? Todos esses aqui são importantes aqui para a própria funcionalidade do Oracle. E se a gente pode depois, né, explorar também cada um deles. Enfim, como o intuito aqui é ser mais direto, né? Vamos entender que uma instância do Oracle ele possui alguns processos no sistema operacional e esses processos utilizam memória, né? Que é um outro conceito importante que o Oracle utiliza muito. Então, se você coloca aqui, por exemplo, um comando aqui do Linux, né? Você coloca um free-h, você vê que esse container foi criado com 7 GB totais, né? E ele está utilizando 2 GB nesse momento, certo? Como que eu sei o que está alocado no banco? Você pode dar um show parameter e coloca aqui algum parâmetro de SGA, por exemplo. Observa aqui que ele setou um valor máximo para 1,5 GB, né? Que bate com justamente o que ele está usando. Está usando 1.8 GB. Mas e esse 300 MB? Também você tem a PGA. Você pode dar um show parameter. Parameter PGA. Opa, escrevi errado aqui. Show parameter PGA. Veja que ele está usando 500 MB, é o que bate, né? Ele está usando aqui 1.5 mais 500 MB ali. Vai mais ou menos os 2 GB que está em utilização. Só que existem outras configurações, né? Existem outros parâmetros importantes. Esses parâmetros de definição de memória, você tem alguns tipos também. Você tem um gerenciamento automático do Oracle, né? Você tem um gerenciamento fixo, né? Só que aqui você vê que o padrão é ele sempre utilizar o automático mesmo, porque ele é melhor, porque o Oracle ele vai definir isso melhor.
Saúde! Continuando, né? Você tem alguns tipos de memória, né? Você tem a memória SGA, né? Que é a memória compartilhada com os processos do Oracle. E você tem a PGA, né? Que é um processo mais individual de cada aplicação ali. Essas áreas, elas têm que estar bem definidas para que você tenha performance, né? Para você não utilizar quando o seu banco precisar de memória, você tem que ter disponível, obviamente, ou então você vai ter problema de weight, né? E você tem essa distinção. Nesse caso aqui, você pode ver que, como é uma instância pequena, né, um banco pequeno, está tudo definido de forma baixa, mas dá para ajustar. Né? Esses caras você ajusta esse tamanho máximo aqui, você precisa reiniciar a sua instância, enquanto que o tamanho padrão você não precisa. Coincidentemente, você pode ver que a SGA aqui já está no tamanho máximo, né? Já está, ou melhor, ele tem um máximo definido, né? E o banco está utilizando tudo, justamente por ser um valor pequeno. Ó, vamos ver como que a gente altera essa quantidade de memória no banco, né? Porque a gente já viu que isso é importante para definir o uso do teu banco ali. Primeiro, tu pode observar ali o que o banco está utilizando. Ó, show parameter, pfile. Aqui, ó. A gente está usando um SPFile, isso é bacana, significa que eu consigo alterar os valores do meu banco e usar esse arquivo de inicialização. O SPFile é basicamente o arquivo de controle de alterações de parâmetros do banco. Você pode utilizar um banco com um pfile, pode criar um aqui agora. Vamos criar aqui, ó, create pfile igual. A gente pode colocar ele dentro do TMP. Não tem problema aqui, ó. Vamos colocar dentro do TMP, pfile, db e vamos colocar uma data, por exemplo, né? Sei lá, 07 do 7 24, né? Ponto hora. Aqui tá. Tem um erro também aqui no comando, eu vou cancelar. O terminal ele é meio bugado. Eu vou criar aqui, ó. A gente coloca um aspas simples antes, porque senão ele vai dar erro, né? Vai reconhecer esse diretório. E no final aqui também. Bacana. Beleza. From SPFile. Então ele vai criar um backup do nosso arquivo dentro do TMP, né? Um backup do nosso arquivo de configuração. Por que é bom e importante aqui? Sempre fazer alguma manutenção, porque esse backup, né? Backup nunca é demais na área de infra. Se você tem algum problema para voltar o teu banco, né? Você tem aqui algum arquivo com as configurações anteriores, né? Simplesmente você aponta para ele. Bom, como a gente já tem um backup, vamos lá agora. Para você rodar um comando de SO dentro do SQL Plus, coloca uma exclamação antes, né? Coloca aqui um LA, por exemplo, /tmp. Então, ó, veja que dentro do TMP já tem um arquivo com a nossa configuração. Você pode rodar mais um comando de SO, né? Você coloca aqui um cat /tmp /pfile, né? Você pode copiar aqui o arquivo todo, certo? Check. Ó, observe os parâmetros que estão definidos nesse banco atualmente no nosso SPFile. Essa é uma forma de backup. Uma outra forma de backup, eu vou simplesmente copiar aqui o comando em cima, né? Por questão de preguiça mesmo, obviamente. Vamos mudar apenas o nome aqui, ó. Vamos colocar até a data, certo? Vamos colocar assim, ó, memory. Ponto hora. Certo? E aí vamos colocar aqui, ó, from memory. Ao invés de utilizar o SPFile, que é o parâmetro de configuração desse banco atualmente, a gente vai utilizar a memória. Por quê? Pode ter algum parâmetro que algum DBA, algum desenvolvedor que tenha algum acesso administrativo, né? Isso ocorre muito, infelizmente. Não sei, algum engenheiro de dados também, algum outro profissional que gerencia esse banco, ele pode ter setado algum valor e não configurou na configuração do SPFile, né? Ou seja, ele não está fixo no arquivo de inicialização do banco. O que complica isso? Se vamos supor que você reinicia essa base, você perdeu aquela configuração importante, né? Então é sempre bom você fazer o backup da memória também, porque aqui você garante que você tem o backup do arquivo de inicialização e o que tem definido no sistema. Quando você faz um backup de memory, tudo aquilo que está definido no banco, na memória do banco, né? De forma geral, ele vai backupear.
Então vamos criar de novo, a gente pode olhar aqui o mesmo comando, né? Dá um cat, e lembrando que a exclamação é por conta do, está dentro do SQL Plus, né? Coloca aqui um tmp, barra, pfile, memory. Opa, ele copiou com contrabarra, né? Aqui, aqui. Ó. Veja que quando você cria o backup em memória, ele acaba sendo mais completo, né? Só que eu não gosto de usar muito ele para inicializar o banco, por quê? Porque ele literalmente ele vai trazer tudo aquilo que está citado no banco, certo? Inclusive parâmetro interno. No Oracle, todos os parâmetros que iniciam com esse underline aqui, ó, são parâmetros internos do Oracle. O ideal é você não trabalhar com esses caras, a não ser que tenha algum tipo de problema, algum tipo de bug específico, né? Alguma solução que tenha sido adotada para aquele contexto ali. Mas tem que saber muito o que você está fazendo, né? Porque esses parâmetros aqui, eles regulam como o mecanismo funciona, né? Como a engenharia do Oracle vai trabalhar. O ideal mesmo é não ter nada deles. E quando você faz um backup em memória, ele faz o backup desses caras também. Né? Mesmo eles estando padrão, você olha aqui... esses de Optimizer, por exemplo. Ó, esse daqui é padrão, ele fica aqui em Tools mesmo. Porém, como você está fazendo backup em memória, se você tem no seu SPFile, ele não vai estar lá. Né? Mesmo não estando setado, subentende-se, né, que o padrão dele é esse valor. Esse valor aqui, Tools, entendeu? Só que se você define um backup em memória, ele vai sempre salvar. Todos eles. Mesmo sendo padrão, né, ele vai backupear, porque ele tem que garantir tudo. Então ele é um backup mais completo, mas que não é o ideal você utilizar ele para você iniciar uma instância. Eis aqui um exemplo, né, só para te entender mesmo. Voltando agora na questão da SGA. Ó. Se a gente puder aqui, um show parameter, SGA. Bom, lembrando que aqui a gente está fazendo uma alteração de memória, né? A nossa memória do Oracle está limitada nesse momento em 1,5 GB. Vamos alterar para 3 GB. Não vai não! Ele não vai não! Como esse container que a gente criou aqui ele é de uma versão gratuita, não vamos conseguir alterar a quantidade de memória. Eu acabei de lembrar disso, né? Então, infelizmente, não vamos conseguir brincar. O que mudaria aqui agora, né? Era simplesmente ele subir o banco, né? E ia estar a memória ajustada. Como não foi possível dessa vez, eis o motivo aí de ter um backup. Ó. Olha como foi importante. Você vê que a gente derrubou o banco, imagina que fosse o plano de produção, né? Aumentou a memória, pá, esse cara é gratuito, eu não consigo subir mais do que isso. Bom, tem um backup, ó, o que eu vou fazer agora? Eu dou aqui no ls-lrt, por exemplo, dentro do tmp, que foi onde eu fiz os meus backups, né? Veja que eu tenho aqui os dois backups. E eu vou simplesmente subir pelo pfile mesmo. Aqui, ó, startup, pfile, igual. Vou colocar o caminho do backup, barra tmp, barra. E aí, eu vou colocar o arquivo de backup que eu tenho, certo? Pronto. Entendeu? Então, vai subir porque eu fiz um backup antes. Então, assim, cara, tu vê que até com coisa simples, né, alteração de parâmetro, ó. Aqui, ó, quando ele montou aqui a instância, ele tinha simplesmente processo, né? Quer dizer, ele simplesmente instanciou sem montar a instância, né? Então estava só o processo do Oracle no ar. Nessa primeira etapa, ele tem apenas a leitura do prefile, né? O SPFile, que tem ali os arquivos de configurações. Porém, ele ainda não teve acesso ao control file. O que seria o control file? Ele é o arquivo que determina basicamente todo o esqueleto do banco de forma física no SO, né? Você vai ter a parte de data files, né? A parte de redo logs, né? De temp files também. Quais são, onde que está localizado todos esses arquivos, né? Então, o control file armazena basicamente, ele faz um resumo do banco como um todo, né? E aí lá você tem o nome da base, onde que o Oracle vai procurar os arquivos, né? Tá tudo um arquivo que tem um breve resumo do banco, né? Nesse caso aqui, deva estar até dentro do próprio home do Oracle. A gente já até verifica. A gente pode até olhar aqui, ó. Vamos lá, tem um show parameter control. Para facilitar a nossa vida, né? Só para a gente achar onde é que está esse cara.
Ah, tá dentro do OPT. É porque como ele é padrão Docker, ele joga aqui dentro, aqui, ó. Então vamos lá. Ó, esse cara aqui, ó, é o que a gente está se referindo. Outro. Cat. Aqui. Vou copiar isso aqui também. E é só para o nosso entendimento, ó. É um arquivo binário. Quer dizer, não vai dar para trazer ele legalzinho. Olha só. Ele é um arquivo binário, é de difícil leitura, né? Mas aqui tu vê que ele passa os arquivos aqui, os arquivos físicos do banco, né, dentro dele. E é aqui que o RMAN, por exemplo, e os processos do Oracle, né, no processo de inicialização do banco, né, ele pega ali onde está quais arquivos que ele vai procurar, aquilo e tal, tudo aqui, ó. Então ele tem todos os arquivos de rede, que nem eu falei, tem os arquivos de data file, ó, a sys tem aqui, tem as sysalcs, ó, tem as namespaces temporárias também, undo também, certo? Aqui undo também. Então ele é um breve resumo, né, da parte física do banco. Então, voltando aqui no nosso conceito, né? Vamos aqui as etapas. Ó. Aqui ele instanciou, montou o processo do SO, né, no banco, mas ele não leu o control file ainda. A partir do momento que ele monta, ele já leu o control file, falou, cara, realmente, o control file está aqui e todos os arquivos que ele precisa estavam certinho. Ele validou, beleza, abriu, montou o banco, né? Ou seja, os data files estavam todos no SO, os redo logs, enfim, tudo certinho. Só que ele não teve uma verificação lógica ainda, né? É nessa parte de abertura aqui que ele vai varrer agora os data files, temp files, ver se o tempo do control file está igual ao tempo dos data files, né? Se você tem uma... se algum data file ali está fora do mesmo SN, né? Que é o System Change Number. Ele verifica se o SN do data file, né, que é o System Change Number, né, tá igual à numeração do control file, né? Todos os data files tem que estar todo mundo alinhadinho. Caso dê algum problema nisso, alguma diferença, vai ter que fazer a recuperação, vai ter que mandar sequência de archive. Quer dizer, o tratamento depende de cada caso, né? Não tem uma resposta padrão. Mas geralmente a gente aplica archive para sincronizar todo mundo. E é nesse momento que ele abre o banco. A partir do momento que ele está open, né? Aqui, aquele momento assim que tu fica aliviado, porque a tua instância já foi aberta. Nessa etapa aqui, a tua instância está disponível para o usuário. Ele já vai conseguir conectar, rodar consultas, né, direto na base. Ele montado, você já consegue fazer consultas, mas só envios do dicionário Oracle, né, que são as que iniciam com $, né, $, alguma coisa, $, da file, $, users, enfim. Ou GV, se for em hack, né. Só obviamente, usuários administrativos têm permissão dessas views, né? Mas tem para logar também com o banco montado. Então a gente só utiliza geralmente o banco montado para manutenção. Ou algumas situações específicas, né? Mas o que a gente quer mesmo é deixar ele aberto. Ele tá aqui, então show. Bom, deixa eu só limpar aqui essa tela. Aqui. É melhor assim. Show. Então aqui a gente já viu um conceito de distância, né? Desconectamos, ó. Lembrando, conectar nela, simplesmente SQL Plus, SSDPA, pronto, estamos conectados dentro do nosso banco, né? Aqui a gente já tem a informação, né, da versão do cliente que conectou e do banco. Nesse caso, por que está igual? Porque o banco e o cliente são na mesma versão, né? A gente está usando o cliente do próprio banco, né? Mas se você conecta de uma outra máquina, por exemplo, via SQL Plus, ele vai te mostrar aqui a versão do teu cliente, né? Ela está diferente, provavelmente. E aqui a versão que está o banco mesmo. Mas aí a gente entendeu aqui um processo de instância, né? Memória. Agora a gente tem que ver outros pontos de arquitetura, né? A gente vai tratando em outros vídeos, porque o conteúdo é meio denso, né? Acaba ficando muito tempo, né? Para ver tudo. Mas eu espero que tenham gostado aí e tentem fazer também do lado de vocês, né? Criar uma instância na mão com o Docker, né? Da forma que a gente fez aqui. Você vê que é bem tranquilo, né? Você com 2, 3 comandos está com a instância pronta e aí você consegue brincar ali bastante. É mais tranquilo que você criar uma VM, fazer a instalação do banco, né, aplicar patch, tem mais etapas. É bom a gente começar para esse intuito de conceitos mais básicos, né, começa mais tranquilo. Que também pela VM também não vai ser nada complexo, né, tá certo? Então, peço que se inscrevam, né, compartilhem aí, comentem se ficou alguma dúvida, se eu passei muito rápido em algum ponto.
E aí a gente vai continuar tratando ainda nesse tópico, né, de arquitetura do Oracle. Valeu, senhores!